Deus está falando o seu destino através da palavra. E Deus me fez aprender isso há alguns anos e lidar especialmente com meus filhos. Temos 3. E desde pequenininho, eu me lembro quando começaram a entrar na adolescência, os primeiros 2, nós temos uma caçula que é um presente de Deus, que tem uma diferença de 7 anos da minha filha do meio, a Melanie, a caçula Stephanie. Então ainda temos, hoje ela tem 9 anos e meio, então a gente ainda está curtindo. Os outros estão na adolescência, já saindo da adolescência. Mas eu sempre sentava com os 2 maiores e dizia: você precisa saber a sua identidade verdadeira. E só 2 pessoas na face da terra podem te dizer realmente a tua identidade. Primeiro, ela nasce do coração de Deus. Deus é quem diz quem você é. E segundo, eu, seu pai. Eu tenho que entender o que Deus diz quem você é. E eu vou afirmar quem você é na sua vida. Se vocês ouvirem a mim e a Deus, está resolvido sua identidade. Os amigos vão dizer quem você é, o professor vai dizer mas você não é aquilo. Isso ajudou eles nas crises de adolescência. E eu comecei a declarar uma frase para os meus filhos. Eu falava para eles: Deus, através de nós, seus pais, que representamos Ele aqui, na sua vida, e vai chegar um ponto, na saída da adolescência, nós vamos te transferir para aí agora você receber direto de Deus, como teu pai, não vai ser mais de mim como pai. Mas enquanto isso, o teu destino, nós que falamos, e é o que vai acontecer. Em outras formas, eu quero colocar assim: o destino é gerado através de palavras. Quanta coisa você ouviu de pessoas que estão afetando você até hoje. Quantas coisas erradas, negativas, você ouviu de pessoas e que estão prendendo a sua vida. Nós estávamos nessa ronda perdida ali. Quanta informação recebemos de pessoas e só causou mais desvio ainda. O destino é gerado por palavras. Às vezes teu pastor gera destino através de palavras. Às vezes teu pai, tua mãe, teu líder, teus amigos, tuas amigas. Pode ser destino em Deus, verdadeiro, positivo, ou te levar para um destino errado. Então, se você não quer errar o caminho para o seu destino, a primeira pessoa que eu preciso ouvir e permitir que fale constantemente ao meu coração é o meu Pai Celestial, Deus. E Ele usa palavras. Ele diz assim: a minha palavra, quando ela sai da minha boca, ela não vai voltar vazia. O propósito dela é criar o meu projeto na sua vida, levar você ao fim que eu desejo. Deus tem um lugar preparado para você. Não são pessoas, primeiro, que vão te dizer. Se você vem aqui, vou receber uma direção. Não olhe para a pessoa. Se eu vou passar por você, não vou te dar direção nenhuma. Deus não me mandou dar direção para você. Se não é aquele pastor lá, então vai ser a Cris. Ou vai ser o próximo que vai ministrar. Não, ninguém vem aqui para te dar direção. Agora, se você ouvir e inclinar seus ouvidos a Deus Pai, Ele vai te dar direção. Opa! Tem uma avivada ali. Glória a Deus. Algumas verdades muito poderosas. Primeira coisa, eu já pedi a conta, acho que é terceira.
Você nasceu para ser alguém e realizar algo. Sua vida tem um propósito. Deus deseja se manifestar em e através de você. Você existe para um fim. Você existe para um fim. Você não nasceu por acaso. E você não está aqui hoje por acaso. Nós precisamos trazer essa consciência para a nossa vida. Eu não vivo por acaso. Sucesso não vem por acaso. Vitória não vem por acaso. Eu fui lá, esbarrei e venci. Não. Não é por acaso. A vida não é por acaso. E eu encontro muitos vivendo como se tudo for por acaso. E é essa a grande mentira que o inimigo tenta colocar no coração das pessoas. Eles tentam até dizer que o mundo veio a existir por acaso. Houve um bang, não é por acaso. Não, nada é por acaso. Nada. Pode não parecer nenhum propósito para mim, mas nada é por acaso. Você existe para um fim. E Jesus demonstrou isso na sua vida terrena aqui. Ele não se envolvia com as coisas por acaso. Estava ali, aí surgiu uma situação meio, agora como que eu faço? Então vamos fazer assim. Não, por acaso. Inovando e criando na hora. Mente fértil. Não, Jesus sabia por que ele veio e o que ele precisava realizar e onde ele vai terminar e para onde ele vai. E ele viveu um propósito. O que vai me levar para o meu destino, teu destino, é saber que nós não existimos por acaso. Existe um plano pela minha vida. Existe um plano pela tua vida. Eu começo a então entender algumas coisas, como por exemplo, os relacionamentos que eu tenho não podem ser por acaso. Existe um plano. A Cris falou, nós nos conhecemos, tornamos amigos, sim, de coração. A família, esses 12 anos. Mas eu tenho isso comigo. Nenhum relacionamento de perto, amigo, relacionamento extraordinário é por acaso. Eu sempre fico com orelhas levantadas, antenas acesas, permitir Deus fazer o que Ele quer. E eu descobri algo: relacionamentos extraordinários abrem portas. Então meus relacionamentos não são por acaso. Me tornei amigo. Eu não sabia nem. Não, tem um propósito. Ou eu vou abrir uma porta para aquela pessoa, ou ela vai abrir uma porta para mim. Para realizarmos o projeto de Deus. Meus relacionamentos, minhas amizades têm um propósito. Por isso a Bíblia diz que má companhia tem um propósito. Vai corromper. Eu preciso me cercar, portanto, de relacionamentos que vão me levar para o meu propósito. Vão me empurrar para o meu destino. Quem está entre os seus relacionamentos que te desafia a crescer mais em Deus? Que te impulsiona a avançar? Que te consola, que te corrige, que te ensina, que te fortalece e mais no tudo te faz amar mais a Deus. Se você está cercado de relacionamentos que não produzem isso, algo está errado. Eu sempre dizia para meus filhos: há 2 tipos de relacionamentos que vocês precisam ter. Pessoas que vão te ajudar e pessoas que você vai ajudar.
Se você não ajuda ninguém nos seus relacionamentos, você não acrescenta nada na vida deles, sai fora. Você só está atrapalhando eles. E se está cercado de gente que não acrescenta nada na sua vida, e só você que tem que dar, você nunca é acrescentado, também você está no ciclo errado de relacionamentos. Relacionamento é um vai e vem. Eu preciso compreender que meus relacionamentos, que Deus permite ter, conhecer, me envolver, tem um propósito, não é por acaso. É para alguém chegar no seu destino. Esmiuçando isso, meu casamento tem um propósito. Casamento é relacionamento. Você quer um relacionamento mais íntimo do que casamento? É um relacionamento. A tua esposa é para te ser auxiliadora para chegar no destino. O teu esposo é para ser quem desbrava a terra na sua frente e você segue ele para chegar no destino. Agora, se o casamento só quebra pau, ou só bem para lá e bem para cá, mas ninguém chega em destino nenhum, perdeu o foco. Eu já fiz não sei quantos casamentos, e eu sempre falo para eles, se você pensou que está casando hoje no altar, agora você é feliz para sempre, tira o cavalinho da chuva. Casamento não é para fazer você ser feliz. Isso não é o foco. E por isso que muitos se perdem no casamento, porque acha que é para ser feliz. Para ser feliz, você precisa de Deus. Você não precisa de mulher para ser feliz. Você não precisa de homem para ser feliz. Senão você vai se frustrar. Para ser feliz, você precisa é de Deus. Amém? Aleluia. Porque se não encontrar verdadeira felicidade e alegria em Deus, você está lascado. Agora, você precisa de uma esposa para realizar o propósito de Deus. Você não vai fazer sozinho. Você precisa de um marido, um homem de Deus na sua vida para realizar o projeto de Deus. Você não vai fazer sozinha. E tem gente mesmo casado querendo fazer sozinho. Entendimento errado. Vou esmiuçar um pouco mais. Filhos é relacionamento. São para realizar o propósito de Deus. Filhos não são por acaso. A gente estava no love e por acaso. Filhos não são por acaso. Você acha, mas Deus tem um propósito. Quando Ele te dá filho, é para somar, para realizar o propósito. Filhos são para me ajudar a crescer e junto como família realizar o plano de Deus, que eu não vou realizar sozinho. Mas ainda, filhos são para dar continuidade desse plano quando eu sair da cena. Esse é o projeto de Deus. Por isso que Deus é um Deus geracional. Tudo tem um propósito. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo tem um propósito. Por que tanto? Por que tanto homem? Jacó teve 12. Isso aqui é unção de coelho? Não. Porque Deus está formando 12 tribos de Israel. Está dentro de um propósito. E de uma dessas tribos vai nascer o Salvador. Deus tem um plano muito longe, muito pensamento, muito diferente do pensamento de Jacó. Ele achou que ele já estava tendo filho. Mas o pensamento de Deus é diferente. Eu estou preparando o caminho para o meu filho entrar na terra. Filhos são para continuar o projeto de Deus.
Agora, quando eu junto minha família, nós estamos tudo assim, não fazemos nada, não entendemos o projeto de Deus, estamos perdidos. Estamos lascados. E às vezes eu quero fazer meus filhos fazer a minha vontade, meu sonho. Eu preciso entender, não, Deus tem um sonho. E nós precisamos entender qual é esse sonho. E eu vou realizá-lo. E onde eu chegar e parar, meus filhos vão continuar. Por isso Josué pôde dizer, escolhei-vos a quem servas hoje. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós estamos inseridos num propósito. Então não construir uma família por acaso. Construir uma família que sabe para onde estamos indo. Igreja, também relacionamentos. Tem um plano de Deus. Deus não nos ajunta só para juntar, para a gente fazer um maior som. Né? Então tem gente que acha que igreja é para fazer somzão. Outros acham que igreja é para conhecer as gatas. Outros acham que igreja é para... Todo tipo de coisa. Não entenderam para que é igreja. Deus tem um projeto, por que Ele constituiu igreja. Eu sou a videira, vós sois os ramos, e todo ramo estando em mim dá fruto. E para isso meu Pai é glorificado quando deis muito fruto. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Tem um propósito da igreja. E quando Deus traz você para fazer parte daquela igreja, não é para você aparecer, conhecer meus dons, conhecer como que eu sou, como que eu canto, como que eu toco. Não é isso o propósito, não, nunca vai ser. O propósito é que através desse grupo, dessa igreja local, Deus seja conhecido a outras e até nações. Esse é o propósito. Isso me faz entender que dons, talentos e recursos também são com um propósito. Eu não sei porque eu toco tão bem violino. Eu toco bem teclado. Deus me deu esse dom. Aquela irmã, quando ela senta no teclado, dá um arrepio. Esse não é o propósito. Porque Deus te deu aquele dom, não é para gerar arrepio nas pessoas. Nunca vai ser. Deus não te dá aquele dom, aquele talento de usar a sua voz para você aparecer. Para daqui a um ano você gravar um CD. Hoje em dia nem serve mais gravar um CD. Você está pensando em gravar um CD agora, já foi. Não adianta mais. Porque não é esse o propósito. É para você ministrar ao Senhor. E mais ainda, você levar outros a conhecê-lo, a ministrar a Ele também. Se tudo que nós temos não tem o uso de levar outros a conhecer o doador dos dons e talentos e também descobrir nele o projeto de Deus para a vida deles, perdemos a razão de ter aquilo. O destino nunca termina em mim mesmo. Esse é o que o mundo tenta nos dizer. Sonha alto, você vai alcançar. Tem um destino. É uma fala bem mundana, profissional, mas muito camuflada e parece evangélico. Eu sou um dos veemente contra esse tipo de ensino. Sonhe alto, vai atrás dos seus sonhos. Não, vai atrás do sonho de Deus. Das escolas ao longo desses, eu acho que as primeiras, eu não sei se
talvez, um dia eu volto para aquelas primeiras ministrações, porque quem estava naquelas primeiras não está mais aqui. Já foram o pessoal que veio 10 anos, 12 anos atrás. Não tem nenhum deles aqui. Mas eu sei que numa delas preguei sobre o sonho do padeiro e do copeiro na Bíblia, que tem um propósito porque aconteceu. O que houve? Você estava aqui? Nossa! Deve estar gravado ali. Coloca ali na lista para quem quiser comprar. Vai estar com português mais forte, assim, de sotaque de estrangeiro. E ali tem dois sonhos, bem diferentes, mas parecidos. Do padeiro, estava tudo em torno de si mesmo. As coisas que o padeiro faz. Os pães, as iguarias, e vou servir, pessoal, todo mundo vai ver como que eu faço, tem carrega tudo na cabeça, prateleiras, níveis, 3 andares de confecção, de pão, de não sei o que, de cuca, de não sei o que, de torta, de não sei o que, para saber a arte do padeiro. E eu uso a figura de Carmen Miranda. Entendeu? Que fica no foco, com um monte de coisa em cima da cabeça. Aí, o que brasileiro tem? Não tem, o que tem? Para você ficar famoso, conhecido, todo mundo, uau! Esse era o sonho do padeiro. E o que aconteceu? A cabeça foi. O sonho do copeiro, ele se viu pegando uvas maduras, cacho da videira, espremendo e servindo. E a figura principal do sonho era uma videira, não ele. E por isso lá em João Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Quando você sonha com o sonho de Deus, o copeiro foi para lugares altos. Quando você sonha com teus sonhos, pode parecer que você está bombando. Conheci muita gente assim. Se a gente for bem sincero, entre nós mesmo, na área música, muita gente que bombou 2 anos, acabou. Entendeu? Muita gente estava bombando 5 anos, morreu, acabou tudo. Não é para você bombar. Se o seu sonho é você bombar, nós vamos fazer, e todo mundo vai fazer, e eles vão vir para a nossa igreja, e vai reunir todo mundo do Brasil. Deus nos deu um sonho, nós vamos reunir multidões na nossa igreja. Cuidado, você vai construir Torre de Babel? Cuidado. Não é teu sonho. Deus diz: meus pensamentos, meus, não são os teus. Os meus sonhos não são os teus sonhos. Deus não sonha igual a mim. Deus não sonha igual a mim. Eu posso ter sonhos. A Bíblia diz: muitos sonhos, muitos planos estão no coração do homem, mas a palavra certa vem de Deus. Deus não mata meus sonhos. Ele não diz: eu não posso sonhar, não posso desejar, não posso planejar, então eu vou viver assim. Não, ele diz: eu vou sonhar, eu vou planejar, eu vou desejar coisas, mas ele quer que eu entenda, por mais que eu tenha tudo isso, não são os sonhos dele. Os sonhos dele são mais altos do que os meus, são mais sublimes do que os meus. E o propósito de tudo que ele vai fazer na minha vida, dons, recursos, provisões, pessoas, família, esposa, filhos, ministério, seja o que for, tudo isso são ferramentas para eu usar para alcançar o propósito dele. Você não é o teclado, você usa o teclado para um propósito. E tem gente se achando: eu sou o teclado da igreja, sem mim não vai ter louvor.
Quem que diz isso? Que se você não estiver lá, não tem. Você é o louvor em pessoa. Sabe quem que é isso na Bíblia? A pessoa que é o louvor em pessoa. Vocês conhecem. Vocês conhecem. A Bíblia diz, nele havia todos os instrumentos. Ele era o louvor. Entendeu? Então, daqui a pouco ele queria ocupar o lugar. Porque tudo estava nele. Você sabe onde que ele termina? O destino. Lago de enxofre e fogo. O destino não é você mesmo. O destino é para a glória dele. É para a glória dele. Deus disse em Isaías, eu te formei para o meu louvor. Eu te criei para a minha glória. E a glória dele, ele não divide com ninguém. Pode parecer que eu estou buscando o meu destino. É força de expressão. Nós estamos buscando o nosso destino. Mas quando chegamos lá, nós vamos descobrir que o destino não é meu, não está em mim, não é para mim. O destino é para eu terminar nele. E ele ser exaltado. Seja exaltado. Sim, Senhor. Aleluia. A cruz tem esse poder de nos libertar até desses conceitos e dessa maneira de viver. Porque a cruz é onde Deus demonstra seu amor incondicional e a sua graça. Você nunca vai alcançar o destino sem a cruz e sem a graça. Não é no seu esforço, é pela graça. É pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós. É dádiva. Eu sou quem eu sou pela graça. É a graça de Deus. O que é a graça? É o poder de Deus agindo em mim, apesar de mim. É a graça. O poder de Deus realizando algo em mim que eu não mereço. Que não é pelo meu esforço. Não é por cumprir leis e regras que somos aceitos diante de Deus, mas sim mediante a fé. E a fé é por causa do que Ele fez. A graça. Quando eu acredito nele. Isso é muito essencial. Mas com isso eu quero dizer mais algumas coisas, já vamos encerrando. Não há como chegar no destino que Deus tem para mim sem passar por processos. Por isso que a cruz entra. Transições e transformações são essenciais para chegar no destino. Eu percebi isso hoje à tarde, quando estávamos perdidos na chuva ali. A gente fez várias transições. Algumas nos desviavam mais ainda do destino. Mas logo outras nos trouxeram para a rota. E chegamos até aqui no destino. São importantes. Houve um desvio no caminho. E nós precisamos entender o propósito de transição e de transição é uma mudança de lugar ou de curso. Não necessariamente causa transformação.
Então são diferentes. Transição tem a ver com trânsito. Você vai transitar. Você está indo nessa direção, mas isso não quer dizer que eu fui transformado. Mas não há como experimentar transformação sem transição. E nós precisamos entender que transições são necessárias em todo o tempo da nossa vida. Nós vamos transicionar. Você vai ser transicionado. Qual é a palavra que eu quero dizer para você nesta noite? Este ano 2016. Você vai sofrer transições. Você vai sofrer mudanças. Você vai sofrer transformações. Às vezes, quando a gente usa o termo sofrer, dá a impressão de um sofrimento. Então, eu vou tirar o sofrer. Quer dizer, você vai passar por transições. Porque nem toda transição gera dor. Tem transições que geram alegria. Nem toda mudança é dolorida. Embora o ser humano não goste da mudança. Mas tem mudanças que são joias, legal. Nossa, estamos mudando aqui. Então, quando uso sofrer, parece que enfoca o lado de dor, de sofrimento. Então, eu quero tirar. Você vai passar por transições. Você vai passar por transformações. Você vai perder amizades. Você vai ganhar outras amizades. Suas amizades vão passar por níveis diferentes. Você vai perder recursos. Você vai ganhar recursos. São tudo transições. Mas a maior de todas elas, você vai passar por transformações. Porque se nunca somos transformados, nós nunca vamos chegar no destino. A palavra de Deus diz que ao contemplá-lo com rostos desvendados, somos transformados de nível de glória ao outro nível. É progressivo até chegar na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Se o Espírito Santo está em você, quantos tem o Espírito Santo dentro de você? Diga para a pessoa ao seu lado: que bom que você tem o Espírito Santo. Vai ficar mais fácil as transições. Vai ficar mais fácil as transformações. Porque Ele está em você, pode dizer isso, para te levar a mudanças, para te transformar. Aleluia. É a obra do Espírito Santo. Somos transformados pelo Espírito do Senhor que habita em nós. Aleluia. Ele vai te transformar. Mas vai te transformar para você ser o cara? Para você ser? Não. Para você ser como Jesus. O destino é nele. Que eu desapareço e ele cresça. E para isso acontecer, tem que haver transições, tem que haver transformações. Meus pensamentos vão ter que cair por terra. Eu tenho que deixar de sonhar algumas coisas, deixar de pensar de alguma forma, e eu começo a ter mudança até de mentalidade. Romanos 12, seja transformado pela transformação e mudança da sua mente. Algumas coisas vão começar a acontecer, mas por que isso? Porque Deus tem um destino para mim. E eu não vou errar esse caminho. Eu quero entrar no projeto de Deus. Algumas pessoas vão te ajudar a chegar no seu destino. Pessoas que Deus põe na nossa vida de uma forma positiva ou até negativa, mas são para me empurrar para o meu destino. Mas tem outras pessoas que são para me afastar do projeto e do propósito e do destino. Deus teve que usar os irmãos de José, por mais que era negativo o que eles fizeram,
Mas eles introduziram José no seu destino. Então, eu tenho isso comigo. Você pode se tornar meu inimigo, falar contra mim, aprontar contra mim, me apunhalar nas costas, vai doer, eu vou chorar, eu vou sangrar, mas eu vou me sarar e eu não vou ficar com raiva de você. Eu vou te agradecer, porque você foi usado para gerar uma transformação em mim e eu vou chegar ao destino. Por isso Jesus não tirou Judas da equipe dele. Ele sabia quem era Judas. E ele o amou até o fim. Ele podia dizer, bom, entre os dois aqui, essa aqui, vamos afastar ele aqui. Eu estou vendo que ele tem outra agenda. Entendeu? Não vamos andar mais junto. Ele diz, não, eu preciso dele. Ele pareça, está tudo fora. Mas é ele que vai me levar para a cruz. É ele que vai me levar para a cruz. Tem inimigo que é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo o seu propósito. Todas as coisas. Todas as coisas. Tem gente que vão me fazer orar mais, de tanto me azucrinar. Que vão me ensinar como perdoar de verdade. Como ser parecido com Jesus. Vão me ensinar o que é amor incondicional. Porque eu acho que eu amo incondicionalmente, até mudar a situação. Aí vai aflorar como que eu não amo incondicionalmente. Meu amor é condicionado, desde que você não me contraria, você está legal comigo, joia. Você critica, mas suas críticas são construtivas, glória a Deus. Mas ela não, quando ela abre a boca, meu Deus, eu não quero reunião com ela, eu não quero. Duas coisas. Se ela for do inimigo, mesmo assim, Deus usa. Sabe, Deus usou uma moça, entre aspas, não sabiam que Deus estava usando, para irritar tanto Paulo, com as suas adivinhações, que Paulo teve que reagir, e aquilo levou a uma grande conversão de toda aquela cidade. Senão Paulo não ia pregar naquela cidade. Foi por reagir à fala da moça. A Bíblia diz em Atos que isso estava irritando eles. Ela atrás, olha, esses são os homens de Deus, ouve essa mulher. E aí no espírito ele começou, e eu te repreendo, sai, afasta. Pão, causou um alvoroço, foram presos, tarará, e muita gente se converteu. Por isso que Paulo escreve em Filipenses, não sei se você já leu. Ele diz, não importa se falam contra mim ou a favor, o que importa é que o evangelho está sendo pregado. Então ela pode fazer tudo isso. Agora, mas se ela for filha de Deus, e está no reino, e mesmo assim age assim, melhor ainda. Melhor ainda. Ferro com ferro se afia. Eu preciso de alguém que é do contra nos meus relacionamentos, para que eu cresça. E Deus vai colocar aquela irmãzinha bonita, que vai fazer exatamente isso. E você acha que é só para você, mas você também vai a mesma coisa nela. Por que eu provoco tanto ela? Que ela fala tanto contra mim? Se ela sentar e pensar, mas por quê? Ela vai descobrir que Deus está me usando também para ela me amar, para ela crescer. Por isso a Bíblia diz, não diga a orelha que não precisa do dedinho. Um dia vai usar para coçar a orelha.
Você não pode desprezar. Todos são úteis, essenciais, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Quantos têm certeza que Ele te chamou para o seu propósito? Então tudo é para te levar para esse propósito. Seja morte, seja angústia, seja perda, seja anjo, seja demônio, seja o passado, nada é para afastar você do amor de Deus. Aliás, nada tem esse poder. Ao contrário, vai fazer você sentir mais amado por Ele. E você vai entrar no propósito. Então, este ano 2016, prepare-se para mudanças. São essenciais para você alcançar o propósito. Pessoas são importantes. Pessoas são primordiais. Tanto para empurrar-nos para o propósito, como pode nos afastar do nosso destino em Deus. E se a gente não cuidar, a gente vai errar o caminho. Mais 2 pontos e vamos terminar. Você não vai conhecer os planos e propósitos e destino de Deus para a sua vida através de meios humanos. A nossa humanidade, natureza humana, carnal, nunca vai agradar a Deus. Romanos explica bem claro isso. A minha natureza humana, carnal, é contrária ao propósito de Deus, à vontade. Nunca. Você nunca vai agradar a Deus, realizar a vontade de Deus, servir o propósito de Deus com a sua natureza humana. Paulo escreve isso de uma outra forma em Colossenses. Ele diz: a inclinação para a carne é inimizade com Deus. Ele diz: a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E a carne nunca vai realizar o propósito de Deus. Essa é a minha natureza, essa é a tua natureza humana, carnal, por causa do pecado original. Nós fomos libertos, fomos salvos, foi removido a culpa, mas continuamos com a natureza humana. E eu preciso processos de me esvaziar continuamente de mim mesmo e me encher do Espírito Santo. Eu preciso me despir de mim mesmo, são termos que Paulo usa, e me revestir do novo homem. Mas a verdade é que em cada um de nós existem 2 pessoas, 2 naturezas. Natureza divina, a semente divina que entrou em você, pelo Espírito Santo. E existe a natureza carnal. Ela não morre como a gente entende de morte. Paulo diz: eu morro todo dia. Se tivesse morrido na primeira vez, por que tem que morrer todo dia? É porque não é a morte humana como a gente entende, morreu. Não, Paulo está dizendo: eu faço morrer os membros do meu corpo. Ele está dizendo, não essa morte natural, humana, física, que morreu, não respira mais. Ele está dizendo, eu esvazio-me da carne todo dia. Eu ponho ela para baixo. E eu me revisto da vida espiritual todo dia. E é todo dia. Ele diz, eu esmurro-me a mim mesmo todo dia. Então ele fala de uma guerra, uma luta, uma peleja. Esta é a verdadeira peleja que nós passamos.
morrer para mim mesma e viver para Cristo. Isso é o maior processo que vai acontecer na sua vida. Você vai descobrir, você está cheio do Espírito Santo, mas você fica irado com os outros. Mas você mentiu para sua esposa. Que a natureza humana está lá. Ela não morre. Eu conversei, todas essas coisas, converso com meus filhos, eu vou mais a fundo na adolescência. Eu falo, filha, você vai estar lá adorando, eles são de louvor, de adoração, desde a barriga. Essa lá, e se deixar, fica 5 horas, e toca piano, e canta música, e canta, e louva. E às vezes eu tenho que falar, abaixa um pouco a vizinhança, e toca lá, e fala, você pode fazer tudo isso. Primeira coisa, você sair de lá, você vai cair no pecado, do mesmo jeito. Não é garantia de que você nunca vai pecar. Porque estou lá, eu nunca vou pecar. Não, a Bíblia diz que sempre vai ter tentação. E por que peca? É por causa da cobiça do coração. Tiago 1. A natureza humana está lá. E compete a você dominá-la. É o que a Bíblia diz. Crucificá-la, fazer ela morrer de fome, greve de fome para a minha carne. Se você desse um pouquinho de alface para ela, pronto, é espinafre. Essa é a luta que nós vamos ter. E aí entra seu conflito. Por quê? Eu jejuo, eu oro, eu faço compromisso, eu faço não sei o quê, 7 semanas e não sei o quê de mergulho na unção do Espírito Santo. E a gente faz, e passa 7 semanas, eu vou fazer mais 7 semanas. Eu vou mergulhar, e mergulha. Mas você sai de lá, você está vendo pornografia, tudo de novo. Sabe por quê? Porque a carne está lá. Esse é um outro ensino. Como vencer ela? Não vou entrar nisso hoje. Mas eu quero dizer, você tem 2 naturezas dentro de você. E cabe a você acreditar na natureza que Deus colocou dentro de você, divina. É pela fé, não é por obras. Não é por fazer. É pela fé. Filhinhos, eu vos escrevi, para que saibas que venceste o mundo. E essa vitória que vence o mundo. O justo viverá pela fé. Nós apropriamos do que ele já fez e passa a se tornar real. Eu começo a ter vitória até sobre minha carne. É pela fé. Sem fé é impossível. É pela fé. Não é por fazer. Eu vou subir uma montanha toda sexta-feira. Eu só desço na segunda-feira. E eu quero que todo mundo veja como que eu estou subindo a montanha. Aí no outro dia, pum, cai. Porque não é por subir a montanha que você vence. É pela fé. É pela fé que você vence. É por acreditar no projeto de Deus. Acreditar na graça de Deus. Acreditar no Espírito Santo que está em você. E se apegar a Ele e alimentar seu homem interior. E andar por fé, acreditar. E a maior coisa que o diabo quer fazer é você acreditar numa mentira. Em vez de acreditar na verdade. E essa é a pior coisa. Essa é a maior marca. Por isso que ele é chamado pai da... Não chama ele de pai de qualquer outra coisa. Porque essa é a maior arma do diabo. É mentira. E às vezes a mentira vem parecido com verdade. Desde o Éden ele fez isso. Não é bem assim. É verdade que Deus disse que se comer, eles vão morrer? Não, no dia que você comer, você vai abrir seus olhos, você vai conhecer e vai ser igual a Deus. Ele falou meias verdades com meias mentiras.
E viu a Eva que era agradável aos olhos. Porque o que agrada não é a mentira pura, plena. O que agrada, enlaça a gente, são as meias verdades. E a gente vai pensando assim também, vai incorporando isso. Deus quer dizer para alguém nesta noite aqui: eu tenho outros pensamentos a teu respeito. Não são para o teu mal, mas para o teu bem. Te dá paz, esperança e o fim, seu destino. Esse é o ano de você tomar passos rumo ao seu destino em Deus. Custa o que custar. Só que a gente só recebe isso pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2. As coisas que Deus tem preparado para nós, mente humana não vai receber. A natureza humana não compreende, não entende, porque elas são nos reveladas pelo Espírito Santo, para conhecermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente. É de graça. Mas você só vai discutir isso na sua vida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que discutina. Quando Ele vier, Ele vos ensinará toda a verdade e vos guiará em toda a verdade, e tomará do que ouvi do meu Pai lá nos céus, Ele o entregará. É o Espírito Santo que mostra, que revela, que descortina os planos, os propósitos, os pensamentos, a vontade e o destino que Deus tem para a minha vida. Mente humana, natureza humana, never. E tem gente querendo fazer pela natureza humana. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente construindo seu ministério, seu chamado, sua vida em cima da sua persona, sua personalidade. Está lascado. A tua personalidade não vai realizar a vontade de Deus. Nunca. A carne é inimizade contra Deus. O que eu preciso? Quebrantar-me, despir-me, fazer morrer e fazer o Espírito Santo tomar lugar, me revestir com Ele. Aí sim eu vou começar a realizar a vontade de Deus. Tem gente fazendo, construindo em cima da sua personalidade, entendeu? Que eu sou assim mesmo, né? Personalidade é assim, eu sou gente para frente, eu sou muito assim progressivo, eu sou proativo, a sua personalidade, entendeu? Deus não precisa dessa personalidade para realizar a vontade dele. Deus precisa de um coração humilde, quebrantado, que se desfaz de si mesmo. E se vai acontecer algo especial este ano na sua vida, e eu profetizo isso, o mais especial é você se despir de si mesmo. Você começa a entrar no processo de quebrantamento, onde não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. É ali que nós vamos poder chegar a algum lugar. Mas eu quero te animar. O que Deus tem para você este ano é maravilhoso, é precioso, é tremendo, é poderoso, além daquilo que você pensa. O nosso papai, ele é maravilhoso. Você gosta quando a Maria nós somos já adultos, mas você lembra quando papai ou mamãe te surpreendia com algo bom? É que você não esperava. Uau, eu não esperava isso.
Até hoje, às vezes, a gente, especialmente as mulheres. Minha esposa espera. Ela sabe que eu vou dar algo, mas ela quer que eu surpreendo ela, mas ela sabe que eu vou dar. Que dia 22 nós comemoramos aniversário de casamento, 22 de janeiro, semana que vem. Ela sabe que ela vai ganhar, porque todos esses anos ganhou. Só que ela quer ser surpreendida. Eu imagino se a surpresa for não ganhar nada. Surpresa, esse ano nada. Beijinho, te amo. Feliz aniversário de casamento. Ela vai ficar assim. Vai ter faísca. Ela não vai reagir, mas vai ter comportamento. Não vai falar, mas vai ter atitude. Essa surpresa, não quero essa surpresa. Passou o ano inteiro para ser um ano nosso e essa surpresa. Então não é bem surpresa, ela sabe que vai ganhar. Então não vai ser surpresa, Deus não vai surpreender você, mesmo que a gente use esse termo, Deus vai surpreender, porque a gente sabe que Ele sempre dá boas coisas aos filhos que Ele ama. Ele dá. Ele está preparando coisas maravilhosas. Então não é surpresa no sentido que, que legal, mas Ele vai. E este ano Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Deus vai te levar para algo muito precioso. Ele vai trazer uma experiência preciosa. Ele vai te colocar num lugar maravilhoso. Ele vai trazer pessoas em sua volta. Vai te introduzir a outras pessoas. Vai ampliar caminhos. Vai abrir portas. Haverá transições. Haverão transformações. Haverá lutas, sim. Perdas, sim. Ganhos, sim. Montanhas, vales. Não vai ser diferente do ano passado. Só que vai ser algo mais. Porque Ele tem um propósito de levar você para um outro nível. Ele tem um destino e Deus está pensando, arquitetando, planejando. Ele já reuniu os seus anjos, já deu ordens, já destacou o que é verso para você, e Deus está fazendo, e muito em breve algo vai desencadear na sua vida. Prepara-te, porque este ano Deus quer te levar a tomar passos adiante para o destino. Deus vai fazer. É o Pai que nos ama, o Pai que nos quer o bem. Mas eu preciso cooperar com o que Ele vai fazer, para que eu não erro o caminho. Eu preciso cooperar, eu preciso acreditar, eu preciso me colocar só no lugar. E qual é a minha tarefa? Acreditar nele e desacreditar em mim, na minha carne, na minha capacidade, na minha personalidade, nos meus dons. Não, seus dons não é para você, seus dons é para servir outros. Dons nunca foi para nós mesmos. Dons foram e sempre serão para a gente servir outros. Em último lugar, vou ler algumas aqui. Destinos andam juntos. Destinos andam juntos. Você já viu, talvez, não sei se essa região acontece, ou talvez na sua região, aquelas migrações dos pássaros, das aves. Quem tem a sua região acontece. De vez em quando vem aquela migração. Você já viu um ave, um passarinho fazer essa migração sozinho? Sai lá das geleias, lá do Canadá, voar pelas Américas e vir para a tua cidade, sozinho. Como dizem, andorinha só não faz. Não é sozinho. Vem voar. Sozinho nunca. É um bando. Estão indo para o mesmo destino.
Destinos andam juntos. Águias não voam sozinhos. Tem momentos, sim, que faz um voo solo. Mas quando estão migrando, quando estão indo para montanhas, vão em bando. Voam junto. Quando você assiste Discovery, e eles mostram aqueles animais atravessando o deserto, rios, nunca sozinho. Vão para o destino. Alguns são mortos no caminho por predadores. Mas exatamente por causa de se tornar presa fácil, que andam juntos. Mas também é para levar a chegar lá. Quando Jacó estava indo para o seu destino, saindo da casa de Labão, Jacó não foi sozinho. Foi com um bando, com servos e tudo, e fizeram escalas. Destinos voam junto. Aves das mesmas penas voam junto. Você não vai ver galinha voando com águia. Você não vão ver pato voando com andorinha. Das mesmas espécies andam junto. Por isso a Bíblia já nos orienta. Não entra em jugo desigual. Não andam junto. E se eu preciso chegar onde Deus tem para mim, eu preciso andar com algumas pessoas. Eu preciso voar junto com outros. Você quer fazer tudo sozinho, para ser um grande surpresa para o mundo. Vai ter fama, estrela. Cuidado, dona Cami Miranda. Seu padeiro cabeça vai rolar daqui a pouco. Agora, quando você aprende a andar junto, tem momentos que uma das aves sai na frente liderando. Tem momentos que outra, num dado momento, lidera. E eles normalmente fazem algumas formações. Tem toda uma ciência para explicar essas formações. Porque ajuda a enfrentar as correntes de ar. Ajuda a travar as asas. Diminui a resistência. Não se gastam demais. Tem todo um estudo científico sobre isso. Mas antes de ter estudo científico sobre isso, Deus determinou que fosse assim. Deus determinou. E ele diz, não é bom que o homem viva só, porque se não vai realizar o plano, o propósito de Deus sozinho. Você precisa voar com alguém. Você precisa voar com outros. Você não pode se isolar. O reino de Deus não há lugar para isolamento, para solo. Eu no mundo sim, estava naquela banda, a coisa aconteceu, agora eu vou fazer carreira solo. Está caminhando para a quebradeira. Porque todos que vão para a carreira, mesmo mundano, a gente sabe o final da carreira solo. Eu não conheço nem no mundo. Eu não sou muito de fuçar essas coisas de artista, de músico do mundo. Eu não me alimento de lá. Mas eu nunca vi. Ficar carreira solo duradouro para a vida toda. Estava bombando quando era grupo. Aí vira carreira solo. Até no mundo. Conta pelos dedos.
Pode parecer que cresceu um pouco mais, mas cai. Acabou. Deus não nos formou para fazer carreira solo. Você sempre precisa de alguém. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado: você não vai chegar ao seu destino fazendo tudo sozinho. Aleluia. Você sempre vai precisar de alguém. Ninguém alcança sucesso algum na vida natural humana, para ir todo tipo de sucesso, sozinho. Essa semana está bombando assim no Face. Eu nem consegui ver ainda nas mídias sociais, porque onde a gente estava lá na praia não tem internet, não tem, é um sossego só. Que aí, para espanto de muitos, né, um jovem brasileiro recebeu prêmio Puskás, né? Um tal de Lima, não sei o quê, Lira, que fez o gol mais bonito do ano. Ele achava que ia ser Messi, ia ser Neymar, e aí tiraram de algum lugar o cara. E aí ele está, um cara simples, humilde, que fala manso, humilde, e ele está sendo entrevistado, e o cara já, daqui a pouco tem sendo um contrato bilionário na vida dele. Só que ele não fez aquele gol sozinho. Pegou a bola da mão do goleiro, deixa claro. Todo mundo vai sentar no banco, que eu vou fazer o gol que vai ganhar o prêmio, sozinho. Alguém deu passe para ele. Você nunca vai chegar a algum lugar sozinho. Você nunca. Aliás, você nem nasceu sozinho. Eu quero nascer, nasci. Alguém fez alguma coisa e gerou você. Se fez por mal, ou por amor, ou por raiva, ou por estupro, seja o que for, alguém fez alguma coisa e você nasceu. Você não nasceu sozinho, porque você quis nascer. E por que você quer realizar a vida sozinho? Eu vou realizar meu ministério, porque naquela igreja não me querem mais, não me aceitam, não tem espaço para mim, pastor, não, então eu vou fazer outro lugar sozinho. Porco. Numa das escolas também preguei sobre isso. Filho pródigo, que termina no chiqueiro, que queria fazer solo. Dá-me tudo que é meu e eu vou viver minha vida. Foi lá no meio da porcaria. Você nunca vai ser alguém sozinho. Coloque isso no seu coração. Ministério nenhum chega a algum lugar sozinho. Você não vai fazer sozinho. Eu não aguento essa equipe nossa. Então, eu, como líder, eu vou chegar, vou botar todo mundo no banco. Eu vou tocar bateria, guitarra, teclado, tudo sozinho. Eu vou fazer sozinho, que o mover de Deus vai vir. Vai ter o capeta lá. Porque ele que tem tudo sozinho. Mas aquele irmão atropela. Deus quer usar ele junto com você. Nunca vai sozinho. Jesus jamais enviou algum discípulo sozinho. Nunca ele enviou alguém. A única pessoa que fez algo sozinho, negativo, é o diabo. Jesus realizou uma parte sozinho. Morrer na cruz, pagar o preço, ele fez sozinho. Mas nem para estabelecer a igreja dele, ele fez sozinho. Você não vai alcançar o destino que Deus tem para você sozinho. Eu preciso de outros. Eu preciso ir para a escola adorando. Eu preciso me sentar com outros. Eu preciso ter amigos que vão depositar na minha vida. Eu preciso me cercar de pessoas. Eu preciso andar
com os gigantes, para eu ser gigante, mas também andar com os anões, para eles se tornarem gigantes. Eu não vou sozinho chegar ao meu destino. Nunca. Isso quer dizer, eu preciso ser ensinável. É preciso ouvir. Ser tardio em falar. E pronto, porque vai andar com gente, você vai ter que ouvir. É só você que quer falar. Você quer ser sozinho. E há momentos que eu tenho que trocar as pessoas com quem eu estou andando. Porque tem pessoas que você não vai andar com elas a vida toda. Vão servir até o momento na sua vida. E vai precisar transição. E alguns de nós somos amarrados às pessoas emocionalmente. Há uma dependência emocional. E aí, em vez de eu ir para o destino, a minha dependência emocional está me prendendo. Eu não consigo ir para o destino. Para Abraão chegar no monte que o Senhor ia mostrar-lhe, entre aspas, oferecer seu filho a quem amava, Isaac. Mas o pensamento de Deus era diferente. É Deus se revelar a ele, Abraão, como Jeová Jiré, o Senhor que provê tudo. E Deus mostrar o plano de trazer o filho dele para o mundo, para morrer como cordeiro pascal. É isso que Deus ia fazer com Abraão lá. E ampliar as promessas sobre Abraão, mas Deus usou o sacrifício do Isaac. A Bíblia diz, no caminho Abraão levou servos com ele. Mas quando chegaram a algum lugar, no pé da montanha, ele teve que se despedir dos servos e subir com Isaac. Haverá momentos, não por raiva, não por insatisfação, mas faz parte do trajetório. Eu vou precisar me despedir de algumas pessoas. Algumas, concordo com você, são malas sem alça. Tem que tirar mais rápido possível. Outras são, meu Deus, do peito. Mas eu tenho que despedir. Você já viu o cara subir o Monte Everest sozinho? Fincar lá a bandeira Brasil, sozinho. O cara fez tudo sozinho. Ele pegou todo o equipamento e foi subindo. Não, nunca ninguém chegou lá sozinho. Nunca. É um bando de gente trabalhando junto. E vão subindo níveis. E alguns vão ficando com provisão, com não sei o quê, num nível. E vai diminuindo. E às vezes chega lá no topo 2. Olha lá. Mas tem um equipamento de gente. Você nunca vai subir sozinho. O destino que Deus tem para você, Ele planejou para você. Ele não planejou para você viver esse destino sozinho. Nunca. O pensamento de Deus, nunca. Eu vou planejar o Harold, eu vou ter um plano para ele, o destino dele, eu vou levar ele para nações. E isso Deus me falou na minha adolescência. Ele revelou para mim. O Espírito Santo falou comigo. Você vai subir de níveis, de degraus, como uma escada. E foi me falando um monte de coisas. Isso há mais ou menos 35 anos atrás. E na época eu achava que, então é para mim, glória a Deus. Mas ao longo dos anos Deus tem me mostrado que até tem nações que eu nunca vou lá, mas equipes que vão sair de mim, vão para lá. Mas Deus me falou que eu vou para as nações. Sim, Ele falou que você vai para as nações, Ele não diz o meio. Deus falou, Davi, você vai construir o templo, amém, glória a Deus. Mas Deus não diz o meio, providencia tudo. Mas agora você vai até um ponto. Quem vai terminar a construção do templo é outro. Então, você não vai, o destino não é só para você. Destinos andam
junto. Vamos colocar-nos em pé. Fecha seu caderno, você anotou bastante coisa para meditar durante esses dias. Fecha sua Bíblia, põe sobre o assento. Aleluia. Glória a Deus. Vire-se para alguém e diga para essa pessoa: Deus tem um destino para você. Diga para essa pessoa: o destino de Deus para a sua vida não é só para você. Não é só para você. É para você e mais um, mais outro. Diga para o outro lado: Deus não pensa como você pensa. Deus pensa diferente. Diga para o outro lado: os dons, as provisões, os recursos, as pessoas, o ministério que Deus coloca na sua vida é para servir de ferramentas para levar você e mais outros para o destino. Não são para você, é só para ajudar. Vire para outro de novo e diga para ele: a sua humanidade, a sua natureza humana, ela é pecaminosa, ela é inimiga de Deus. A sua carne nunca vai fazer a vontade de Deus. Você só vai fazer a vontade de Deus quando você se submeter ao Espírito Santo de Deus e aplicar fé no que Ele diz. Agora põe a mão sobre você mesmo e diz: este ano, com a graça de Deus, a cooperação do Espírito Santo e a aplicação da minha fé em submissão à vontade de Deus, eu vou tomar passos que vão me levar mais próximo ao meu destino. Eu estou indo para algum lugar. Deus tem um projeto para a minha vida e eu vou alcançá-lo. Eu estou em rumo ao meu destino e eu não vou errar o caminho. Em o nome de Jesus, eu recebo as transições, as transformações, as mudanças que vão acontecer neste ano, porque vão me empurrar para o meu destino. E Ele é maravilhoso, é tremendo, é poderoso, é mais sublime, é além do que eu imagino. São as coisas que Deus preparou para mim, e eu vou vivê-las pela fé, em o nome de Jesus. Aleluia. Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado. Algumas coisas precisam acontecer com cada um de nós no decorrer deste ano. Elas são necessárias e todas elas cooperam para o nosso próprio bem. Se eu tenho certeza que eu sou chamado segundo um propósito, tudo vai cooperar para o meu bem durante este ano. Até as falhas, até os erros, até as deficiências vão cooperar para o meu bem. Até as perdas vão cooperar para o meu bem. Paulo diz: uma coisa eu faço, eu considero coisas como perda para eu poder alcançar o alvo. Vai precisar haver perdas para ter ganhos. Eu quero que você ore com essa pessoa segurando a mão, que o Espírito Santo que nela habita
Primeiro, a de graça, fortalecer, estimular seu homem interior a se lançar em fé, uma caminhada de fé, de acreditar, porque esse é o ano que vai entrar em passos para o destino. Ore por ela, coisas que Deus vai fazer estão no plano de Deus, estão nos pensamentos, estão nos projetos. Ele já planejou isso para este ano. Que na medida que essas coisas começarem a acontecer, sejam coisas agradáveis ou não, não importa, que agrada a minha carne, meu sentimento, minhas emoções. O que importa, se fazem parte do processo de Deus para o destino. Ore por ele, ore por ela, que este ano será um ano para o destino. Para o destino, para um lugar que Deus tem para a sua vida. Não pare onde você chegou. Não vamos parar onde chegamos, porque há muito mais. Há muito mais. Há muito acima. Deus quer nos levar a algo muito maior. Deus não terminou conosco. Isso é só o começo. Obrigado, Pai. Pai, eu libero sobre cada um aqui nesta noite a sua palavra, que não volta vazia. Antes ela cumpra todo o propósito pela qual ela foi enviada. Assim como a chuva não retorna aos céus, às nuvens, antes ela cumpre o propósito de fazer brotar, fecundar e florescer o que foi semeado. Ela realiza isso na terra e depois ela volta às nuvens. Pai, que a tua palavra realize algo em cada um de nós, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo mudança, trazendo separação, trazendo conexão, juntando coisas, desvendando, desligando, ligando. O propósito da sua palavra entra em ação em nossas vidas. Nós não estamos neste lugar por acaso, nem viemos a essa escola por acaso, mas sim o Senhor permitiu-nos estarmos aqui, porque o Senhor quer fazer algo em nós. O Senhor quer falar algo a nós. O Senhor quer mudar algo em nós. O Senhor quer acrescentar algo a nós, rumo ao nosso destino. E ao sairmos daqui, diremos: certamente estivemos na presença de Deus. Aí começa a tocar cada um aqui nesta noite, Espírito Santo. Xeramocanda sakalamamoriandesa. Panderimicando soriondechei. Parigidastoroba sahalirimiquetas. Tassamanduchiando romocandese. Katari hirobosia halamacanduso. Potesque periande. Halirimiquintos copronianda. Espírito Santo, tu estás em nós para nos ensinar, para nos adestrar, para nos fortalecer, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos assistir, para nos sustentar, para nos corrigir, para nos transformar. Oh Espírito Santo, para nos trazer aquilo que foi nos dado gratuitamente pelo Pai, para nos revelar os planos do Pai. Espírito Santo, tu tens liberdade. A palavra diz: onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade.
Tu tens liberdade de agir em nós. Primeiro tem que haver esta liberdade em nós, porque ali está o Espírito Santo. Não há prisão alguma, não há jugo algum, não há escravidão alguma. Para a liberdade, Cristo nos libertou, para que sejamos livres, livres não para viver para nós mesmos, mas livres para que através do nosso próprio livre-arbítrio, escolha, vivamos para Ti, Senhor. Espírito Santo, traz liberdade na mente, nas emoções, nos sentimentos, libertando do medo, libertando da intimidação, libertando da raiva, libertando da justiça própria, libertando da rejeição, libertando da rebelião. Liberta-nos, ó Espírito Santo, para que livres vivamos para Deus. E que quer vivamos ou morremos, vivamos para o Senhor. Pai, há pessoas aqui que a partir dessa escola vão alçar voos mais altos, como águias, para o destino, porque o sopro do Espírito virá sobre eles. Haverá um vento que soprará, uma brisa que estimulará, incendiará o interior, e vão alçar voos como nunca alçaram antes, porque o Senhor está os chamando para um destino. Eu libero essa palavra sobre eles nesta noite, não para aparecer alguém, não para própria glória, não para a sua fama, não para alcançar posição alguma, mas para terminar em Cristo, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja edificado, para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja temido, para que o Senhor seja adorado. Convém que o Senhor apareça e nós diminuamos. Senhor, que vivamos este ano cada vez menos de nós mesmos e mais de Ti. Espírito Santo, promova isso em cada um. Promova isso em cada um. O senso de destino. Senso de destino. Desperta isso em cada um. Nós fomos criados para a eternidade. Tu colocastes a eternidade já no nosso coração. Fomos criados para sermos como Tu és, eternos. Mas não eternos em nós mesmos e para nós, mas eternos em Ti e para Ti. Porque a nossa eternidade é diante do Senhor, não para nós, mas para que o Senhor reine para toda a eternidade. Estaremos contigo, não apenas para desfrutar, não é para nós, mas sim para nós nos prostrarmos diante de Ti e viver para Ti, Senhor. Tu és a nossa eternidade. Senhor, gera esse senso de eternidade em cada um, para que saibamos contar os nossos dias sabiamente, porque há eternidade nos aguardando. Fomos feitos para a Sua glória. Fomos feitos para a Sua glória. Nós não queremos viver aquém disso. Fomos feitos para a Sua glória. Que ao sairmos deste lugar, a próxima semana,
saiamos com senso de eternidade, pautando nossas decisões, nossas escolhas, nossos afazeres, nossas buscas, nossos desejos, nossos sonhos, sejam pautados pelos teus que são eternos. Espírito Santo, paire aqui neste lugar. Paire, peço-te, paire sobre cada um, de uma forma suave, para alguns, mas para outros de uma forma impetuosa. Para alguns como um sussurrinho, brisa suave, mas como outros como um vento tempestuoso. Não importa a forma, o meio, mas vem sobre nós. Espírito Santo, caia sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Precisamos de Ti. Almejamos por mais de Ti. Tu és precioso, Tu és real. Todo o propósito de Deus está em Ti, Espírito Santo. Tu és a terceira pessoa da Trindade. Tu és Deus, próprio Deus, pelo Espírito, e vem habitar em nós, para que nós alcancemos o destino. A nossa natureza humana não vai conseguir. Ela é contrária. Mas no Espírito do Senhor, aquele que se inclina para o Espírito, vai satisfazer os desejos do Espírito Santo. Ensina-nos a nos inclinar para o Espírito Santo. Leva-nos para aquele lugar. Oh, Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo. Tu és precioso. Mais precioso do que a nossa própria vida. Tu és infalível. Tu és Espírito da verdade. Em Ti não há dolo, não há mentira, nem o engano. Tu és luz. Em Ti não há trevas, nem sombra de variações. Vem sobre nós, Espírito Santo. Faça algo novo em cada um. Shahabokate sekebiri. Tarabogende shahalababu. Tikimorugas kapranda. Teke mahando bokote sakaliria. Rabusehe. Shanda makaya katosokolobo. Saruboki anderimi. Alamosha namari. Leva-nos a esvaziar-nos de nós mesmos, a morrer para nós mesmos, a negar-nos a nós mesmos, a carregar a cruz, nossa cruz. Leva-nos a seguir Cristo. Leva-nos a nos revestir do novo homem, que é criado segundo a imagem de Jesus, Filho de Deus. Leva-nos a nossa identidade de filhos, filhos amados, em quem Tu tens prazer, aceitos, feitos em justiça de Deus,
Espírito Santo, leva-nos a nos revestir de Cristo. E nós nos despimos da nossa carne. Leva-nos, Espírito Santo, a transformações cada vez mais até a imagem do Filho de Deus, como de glória em glória. Deus, Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais, excessivamente além, muito mais além do que o que conseguimos pensar e até pedir, segundo a operação do Teu Espírito em nós. É a operação do Espírito Santo, o agir do Espírito de Deus em nós. É a eficácia do Espírito Santo, gerando excessivamente mais. Coisas que não pensamos ainda, que nem ouvimos, que nem vimos, que nunca nos foi falado, que nosso coração nunca consegue alcançar. São as coisas que o Senhor já preparou para nós, gratuitamente, pela graça. E alcançamos essas coisas acreditando e permitindo o Espírito do Senhor agir em nós. Tu, Espírito Santo, é quem nos revela essas coisas. Eu oro que nos conceda que os olhos do nosso coração venham a ser iluminados, abertos. Abre os olhos do nosso espírito, dá-nos revelação para que conheçamos o que nos é proposta, a nossa herança e o poder da ressurreição que está à nossa disposição. Espírito Santo, abra os olhos para que vemos, para contemplamos, para entendermos, para sabermos, para conhecermos. E quando conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. E a tua vontade será feita aqui, como ela é nos céus. Obrigado, Espírito Santo. Tu tens a primazia, tu tens a supremazia, tu tens o poder e toda a autoridade para realizar o querer de Deus Pai em nós, porque és tu, Senhor Espírito Santo, que opera em nós o tanto querer quanto o efetuar. Não vem de nós mesmos, não vem da nossa natureza humana, é tu operando em nós. Que nesses dias o Senhor pode operar em nós o teu querer. Quebra as barreiras, quebra as correntes, quebra os sofismas, quebra pensamentos, desfaz sonhos e desejos, para que o teu querer
se estabeleça em nós. E nós vamos rumo ao destino. Pai, eu quero abençoar cada um aqui nesta noite. Em o nome de Jesus. Com a visitação do Espírito Santo. E todo louvor será teu. Aliás, já é teu. Sempre é teu. O louvor, a honra e a glória. O poder e a majestade. A ti, somente a ti, pertencem para sempre e sempre. O que nos resta dizer, Pai, é que te amamos. É tão bom te amar. Não há nada melhor do que te amar. Porque quanto mais te amamos, mais sentimos o teu amor. Porque para nós te amarmos, é porque primeiro tu nos amastes. Mas é tão bom te amar, tão gostoso te amar. E queremos nos entregar a ti por amor, consumidos por amor, inflamados por amor, impulsionados por amor, constrangidos por amor. Obrigado, Pai. Vem sobre o irmão que está ao nosso lado. Ele vai chegar ao destino, mas não vai sozinho. Destinos voam juntos. Senhor, vem sobre esta irmã que está ao lado. Ela vai romper com as fronteiras. Vai para o destino. Vem sobre nós. Obrigado, Pai. Shirabukates Kiriana. Levante suas mãos ao Senhor, feche seus olhos. Permaneça onde está, sem movimento. O Espírito do Senhor é muito sensível. Entrega seu caminho ao Senhor. Entrega seus caminhos. Confia nele. E todo mais ele fará. Mas eu preciso sair dos meus caminhos. Sair dos meus pensamentos. Dos meus sonhos. Dos meus planos. Entregá-los. Começar a trilhar os caminhos dele, os sonhos dele, os pensamentos dele, os planos dele são mais altos, são mais sublimes, são mais excelentes, são maiores, são melhores. Entregue-se a ele agora.